Pessoal, vamos lá, começar. Conforme eu já tinha combinado com vocês, né? A gente vai fazer a nossa avaliação na quinta-feira, em primeira chamada, e em segunda chamada na terça-feira da próxima semana, ou seja, dia 7 e 12 de maio. Eu fui questionado por um aluno no grupo lá do WhatsApp acerca do calendário acadêmico que mudou quando foi prorrogado a questão do afastamento social. Algumas explicações. Eu preferi manter meu plano de ensino porque dá uma estabilidade, né? Dá uma segurança maior a vocês terem um calendário fixo do que um que a gente sabe que não é por culpa da universidade, mas por conta do que vem ocorrendo, está sendo sempre mudado. Então, como eu coloquei lá no nosso grupo, eu vou fazer essa avaliação dia 5, dia 7 e 12, e para que não haja nenhum prejuízo, né, eu sempre procuro atender a todas as demandas, né, e não prejudicar ninguém, e para que não haja nenhum prejuízo e depois ninguém alegar que eu fiz a avaliação num período diferente do que estava no calendário que foi divulgado pela instituição, no período eu vou disponibilizar uma terceira chamada. Então, vocês fiquem à vontade para fazer nesse período já programado, ou se quiserem fazer a do período mais adiante, que será entre o dia 25 e o dia 30. Ok? Então, eu não tenho intenção de prejudicar ninguém, pelo contrário, sempre que eu sou demandado para tentar resolver um problema e facilitar a vida de vocês, eu faço. E assim também farei nessa situação excepcional. A Carolina está me perguntando sobre a V3. Carolina, eu não. A V3 é o seguinte, ela é diferente. Porque a V1 e a V2 ela é de livre período do professor, certo? Então, o que a universidade estabelece é um prazo máximo para a gente lançar a nota. Quanto à V3, certo? Eu não sei te dizer ainda, certo? Porque como a data é institucional, o período é institucional, a gente vai ter que esperar, certo? Porque eu consultei hoje, e depois vocês dão uma olhada no, no Unifor Online, certo? Então, nós vamos ter, no calendário de eventos, se vocês derem uma olhada, deixa eu consultar aqui, o período final para registro de AV3 já passou para o dia 28 de julho, ó, e o dia 27 de julho como último dia letivo, certo? Então, eu não tenho como antecipar. E eu já procurei no calendário de eventos, não tem período para aplicação de AV3 ainda. Tem, assim, período para revisão, data final para registro de AV2, que seria o dia 4 de julho. Então, ou seja, até o dia 4 de julho, daqui a 2 meses, ainda está sendo lançado nota de AV2, né? Então, e aí tem imediatamente início do período de registro de AV3. Então, ao mesmo tempo, no mesmo dia, começa o período de registro de AV3. Então, eu não sei lhe dizer sinceramente, assim que eu souber, eu passo para vocês. E está tudo muito nebuloso, né? E muito ainda sem a gente saber muito como é que vai acontecer, porque nesse mesmo calendário que está disponível para vocês, né? Calendário de eventos no Unifor Online, ele bota como se fosse uma data de retorno a atividades presenciais, o dia
25 de maio, certo? Então, no dia 25 de maio, tinha assim, início do retorno às atividades no campus e período de preparação para o início das atividades práticas, né? Então, assim, presencialidade programada, é o que está lá. Então, tudo meio no âmbito da especulação ainda, né? Então, eu peço desculpa por não poder lhe responder essa questionamento sobre a V3, mas eu tenho um compromisso com vocês, né? De que tão logo eu saiba da definição dessas datas, eu faço questão de ser o primeiro a comunicar a vocês, porque eu sei o quanto é ruim a gente trabalhar sem previsibilidade, né? Então, fiquem atentos. O que eu peço fiquem atentos à comunicações oficiais, certo? Só deem ouvidos a comunicações oficiais. Não fiquem dando trela para especulações. E qualquer problema que vocês tiverem, né? Me comuniquem, me perguntem. Se eu souber, eu respondo. Se eu puder facilitar a vida de vocês, eu facilito, certo? Então, eu me coloco à disposição dessa forma, ok? Então, fica mantido aí, conforme a gente já tinha programado, né? Porque se eu, a véspera de uma avaliação, por exemplo, hoje eu cancelo, eu vou trazer mais trauma, mais problema do que qualquer outra coisa, né? Porque eu vou trazer mais imprevisibilidade. Então, o que eu posso manter a previsibilidade, manter as duas datas, dia 7 e 12, como está previsto, e no período em que estão me questionando, dia 25 a 30, eu faço outra prova, não tem problema nenhum. Tranquilo? Beleza, né? Então, já acertado esses questionamentos, vamos passar a, analisar nessa lista de exercícios dos crimes contra a fé pública, que foi o limite, né, que eu estabeleci para a avaliação. Então, essa avaliação, e aí é só para esse período, né, de 7 e 12, será só dos crimes contra a fé pública. Obviamente, se no final do mês quando eu for fazer outra avaliação, vai ter muito mais conteúdo para que eu possa cobrar, né? Inclusive já entrando nos crimes contra a administração pública, né? Vamos lá, né? Então, eu vou tentar comentar e, ao mesmo tempo, fazer uma revisão sobre alguns aspectos que são mais importantes dessa temática de crimes contra a fé pública. Então, a primeira questão diz o seguinte: Alfredo, de posse de cheque em branco do empregador, falsifica a assinatura deste no título e o utiliza na compra de determinado bem, obtendo vantagem ilícita em prejuízo do comerciante. Na hipótese, segundo o entendimento simulado do Superior Tribunal de Justiça, Alfredo responde por... Aí nós vamos ter falsificação de documento público e estelionato em concurso formal, estelionato apenas, falsificação de documento público e estelionato em concurso material, estelionato e falsificação de documento particular em concurso formal e falsificação de documento público apenas. Eu vou só lembrar uma súmula do STJ que eu comentei com vocês em sala de aula. Então, a súmula 17 do STJ diz o seguinte: quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absolvido. Isso quer dizer que quando um crime de falso, né, ele só proporciona, só possibilita a prática de um estelionato, o agente vai responder apenas pelo estelionato. Então, esse é o conteúdo da súmula. E observem, a questão pede o entendimento simulado do STJ. Então, ele está se referindo exatamente à súmula 17, o que faz com que o item correto seja a letra B, certo? B de bola. Alertando para que a doutrina ela é crítica a essa súmula, certo? Então, a doutrina não concorda com isso. Parte da doutrina acha que deveria responder por estelionato e falsificação do documento. Aí, no caso, falsificação de cheque é documento público, né?
E aí, como são duas condutas, seria concurso material. Então, mas aqui a questão pede o entendimento do STJ. O entendimento do STJ é a letra B, estelionato apenas. Segunda questão diz o seguinte: situação hipotética, com o intuito de viajar para o exterior, Pedro, que não possui passaporte, usou como seu documento de Paulo, seu irmão, com quem se parece muito, tendo apresentado sem adulterações para os agentes da companhia aérea e da Polícia Federal no aeroporto. Pedro e Paulo têm mais de 18 anos de idade, assertiva. Nessa situação, de acordo com o Código Penal, Pedro cometeu o crime de falsidade ideológica. Está errado, né, pessoal? Lembrem que logo quando na nossa primeira aula de crimes contra a fé pública, eu fiz a diferenciação em relação ao que seria falsidade ideológica, falsidade material e falsidade pessoal. Nesse caso, aqui nós temos uma das hipóteses de falsidade pessoal. Então, o documento é verdadeiro e ele se utiliza, né? Utiliza-se da semelhança sem adulteração do documento, né? Então, isso seria o artigo 308, que usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia, ou ceder a outro para quem dele se utilize documento dessa natureza próprio ou terceiro. Observe aí, né, que a questão pergunta qual é o crime de Pedro, mas, na verdade, Paulo também comete o mesmo crime, né, porque o artigo 308 fala em ceder a outro, né. Então, a questão 2 está errada. Questão 3. Pablo, enquanto se dirigia para o trabalho, foi parado em uma blitz realizada pela Polícia Militar. O policial pediu ao motorista que se identificasse e apresentasse a documentação do veículo. Pablo, então, apresentou os documentos do automóvel e sua carteira de motorista. Ocorre que, em consulta ao sistema próprio, o agente da lei verificou que o documento de identificação apresentado era falsificado. Considerando apenas as informações narradas, é correto afirmar que a conduta de Pablo... Observem, pessoal. Vamos analisar cada um dos itens. Configura crime de uso de documento falso em concurso material com falsificação de documento particular. Errado, né? Porque, primeiro, a gente já exclui a questão do documento particular, porque o documento apresentado foi carteira de motorista e o documento do veículo, que são documentos públicos, né? Então, dentro do conceito de documento, né? Algo escrito, com valor probatório, identificado por quem o expediu, e que é um conceito de documento, se nós botarmos um dos requisitos a mais aí, que seria a expedição, né, a confecção do documento pelo funcionário público, ele é documento público. Então, onde tiver documento aí particular, de cara, a gente já tem que excluir. Configura crime de falsa identidade, errado. Os crimes de falsa identidade estão no artigo 307, 308, 309, não fala em apresentação de documento, certo? Então, não tem nada a ver. É atípica, pois a apresentação dos documentos não foi espontânea, somente ocorrendo por solicitação dos policiais. Eu acho que eu pulei um item, né? Eu pulei. O C, né? Configura crime de uso de documento falso em concurso material com falsificação de documento público. Bem, que há uso de documento falso, a gente percebe que há, né? Mas em concurso material com falsificação de documento público, observe que a questão diz, considerando apenas as informações narradas. Em nenhum momento há a narrativa de que foi o Pablo que falsificou o documento. Então, nós não podemos afirmar que ele falsificou o documento.
E mesmo se ele tivesse falsificado o documento, né, a posição doutrinária que a aplicação do princípio da consunção. Então, quando há o uso de documento falso, por quem falsifica, responderia apenas pelo uso. Né? Na prática, até isso é irrelevante, porque a pena do uso de documento falso é a mesma da pena da falsificação do documento. Né? Em seguida, vem a atípica, pois a apresentação dos documentos não foi espontânea, somente ocorrendo por solicitação dos policiais. Bem, isso aí poderia ser até questionado se nós estivéssemos tratando de documento cujo o porte não é obrigatório, como é o caso da Carteira Nacional de Habilitação. Né? Então, isso está descartado também. E aí, o item E configura crime de uso de documento falso apenas, que é o que é correto. Então, questão 3, letra E. Questão 4. Gustavo, funcionário público estadual com o objetivo de obter vantagem patrimonial ilícita para si, utilizou papel moeda grosseiramente falsificado para efetuar pagamento de compras de alto valor em um supermercado. Em face dessa situação hipotética, assinale a opção correspondente à figura típica do delito praticado por Gustavo. Aqui eu vou relembrar mais uma súmula do STJ, né, que eu indiquei que é fundamental que você saiba, quando está estudando os crimes contra a fé pública, pelo menos dessas duas súmulas, a súmula 17, que eu agora há pouco comentei, e a súmula 73, também do STJ, que diz que a utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato da competência da Justiça Estadual. Seria aí, então, a letra A, estelionato. Lembrando que essa questão da falsificação grosseira é porque nós temos aí a ausência de um dos requisitos do falso, que é a idoneidade da falsidade, né? Ou seja, a aptidão para aquela falsidade, enganar as pessoas considerando a teoria do homem médio, né? Médio da sociedade. Então, questão 4, letra A. Questão 5. Configura crime de uso de documento falso fazer uso de selo público falsificado destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de município, atestado médico falso, sinal falsificado atribuído por lei à entidade de direito público ou à autoridade, sinal falsificado público por tabelião. Vejam só, pessoal, para que você saiba qual é o objeto material do crime de uso de documento falso, que é o artigo 304, certo? Você tem que ir até o artigo 304 para verificar a que ele se refere. O 304 diz fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 a 302. O 297 é falsificação de documento público, então, desde a falsificação de documento público, todos os documentos, até o 302, que é atestado médico falso. Então, dentro dos itens que nós temos aí, o único que está entre o artigo 297 e o 302 é o atestado médico falso. Então, a questão 5 seria a letra B de bola. 6. Sobre os crimes contra a fé pública, é correto afirmar. Para a configuração do crime de falsidade ideológica, basta que o agente omita em documento público ou particular a declaração que dele deveria constar, ou em documento público ou particular, insira ou faça inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, sem finalidade específica. Isso está errado, pessoal, porque o, o sem finalidade específica é que torna a letra A errada. Porque o artigo 299, que é o crime de
falsidade ideológica, ele diz: com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar verdade sobre fato juridicamente relevante. Então, nós temos um elemento subjetivo específico na falsidade ideológica. Então, a letra A está errada. Aquele que recebe moeda falsa de boa-fé como verdadeira e restitui a circulação depois de conhecer a falsidade, será isento de pena. Isso também está errado, pessoal. Nós vamos ter aí a aplicação do parágrafo 2º do artigo 289, que tem natureza jurídica de privilégio. Então, não é isento de pena, a pena é menor, é um privilégio. Então, letra B, errada. Um dentista que, no exercício da profissão, fornece atestado falso, responde pelo crime de falsidade de atestado médico. Errado, pessoal. O crime do artigo 302, né, que é a falsidade de atestado médico, ele é crime próprio do médico. Né? O 302 diz: dar ao médico, no exercício da sua profissão, atestado falso. Dentista não é médico. Né? Lembre-se do Se Beber Não Case. Né? Lá tem um dentista que sempre se apresenta como médico e os colegas lá sempre o alertam que dentista não é médico. D. Para efeitos penais, o cheque pode ser objeto de crime de falsificação de documento público. Correto. O cheque, ele entra naqueles documentos que são equiparados a público do parágrafo 2º do artigo 297. Então, se ele é título ao portador transmissível por endosso, ele é documento público. Ele é equiparado a documento público. Ele perderá essa equiparação quando ele perder essa característica de transmissível por endosso ou ao portador, como, por exemplo, no caso de um cheque que é devolvido por insuficiência de fundos. Então, a letra D está correta. E a letra E, o crime de falso reconhecimento de firma ou letra não se consuma em caso de documentos particulares. Está errado, né, pessoal? Também nós vamos ter o artigo 300, que é o falso reconhecimento de firma ou letra. Ele é expresso como reconhecer como verdadeiro exercício da função pública firma ou letra que não seja verdadeiro e alcança o documento público e particular. Então, a questão 6 é a letra D de dado. 7. Quanto ao crime de uso de documento de identidade alheia como próprio, é incorreto afirmar que a carteira profissional pode ser objeto material do delito. Sim. Então, o artigo 308, que é esse uso de documento de identidade alheia, aliás, só uma observação, esse nome em iuris, essa denominação desse tipo penal, ele é doutrinário, né? Então, o 308 diz que é usar como próprio passaporte de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia, ou ceder a outro para que dele se utilize documento dessa natureza, próprio ou de terceiro. Vejam só, o 308 é usar qualquer documento de identidade alheia. E ele traz como exemplo passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista. Então, qualquer outro documento que possa identificar a pessoa vai configurar o crime do 308. Então, a letra A está correta. A questão busca o que está incorreto. Não se exige que o uso tenha por finalidade a obtenção de vantagem. Está correto também, pessoal. O 308 não tem aquele especial fim de agir que tem, por exemplo, o artigo 299, né? Então, está correto. Letra C. A consumação ocorre com o uso de documento de identidade alheia. Correto também, esse é o momento consumativo.
D, não é necessário que eu use o tenha por objetivo causar dano a outrem. Também está correto, não tem especial fim de agir. E na forma culposa, é necessário que o agente tenha consciência que o uso é ilícito. Só um alerta a vocês, também nós vimos no nosso primeiro encontro, que não há nenhum crime contra a fé pública na modalidade culposa. Todos são dolosos. Então, o que está errado é a letra E, pois não há modalidade culposa. Eu vou logo responder a pergunta da Carolina, né? Que independente de Paulo ter falsificado ou não o documento, ele só responde pelo uso desse documento. Isso não é pacífico, certo, Carolina? Existe parte da doutrina que entende que quem falsifica e usa o documento responde pela falsificação. E existe parte da doutrina que responde que ele vai responder, que advoga que ele vai responder só pelo uso, certo? Então, eu fui pela parte, a corrente majoritária, certo? Então, se você, ao consultar na doutrina, você vai ver posições diferentes, certo? Isso não é pacífico, ok? Questão 8 agora, não é? Só para complementar, Carolina, quanto a... Em termos práticos, né, vamos dizer, e qual é a pena mais grave? Né? Em termos práticos é a mesma coisa, certo? Então, a pena de quem falsifica é a mesma pena de quem faz uso. Lá no uso de documento falso, no 304, lá no preceito secundário, diz que a pena é a pena do documento falsificado. Então, quem falsifica documento, quem usa documento público falsificado, responde pela pena do 297. Quem usa documento particular falsificado, responde pela pena do 298. Quem usa atestado médico falsificado, responde pela pena do 302. Certo? Então, em termos práticos, em relação à pena, não tem diferença. Vamos lá, questão 8. Antônio Célio Barista faltou injustificadamente ao trabalho, nada comunicando ao empregador. Por ser reincidente, já tendo sido punido por ausências anteriores e temendo ser dispensado por justa causa, no dia seguinte, que era destinado à sua folga, se aproveita do comparecimento da clínica médica Saúde Real COP, onde marcar a consulta e verificando a momentânea ausência de fiscalização, pega para si carimbo do médico responsável pela clínica. Na saída, para eliminar registro de sua presença, destrói a folha usada pela administração da clínica para controle dos pacientes que lá compareceram. Documento adotado para instruir os requerimentos de pagamento por serviços prestados pela clínica a várias operadoras de plano de saúde. Em seguida, Antônio Célio vai para casa, onde elabora atestado médico que justificaria sua ausência ao trabalho. Assina-o com o nome do médico, constante no carimbo, além de efetuar ele próprio reconhecimento da firma que é inserida no atestado. Por fim, 2 dias após a ausência ao trabalho, Antônio Célio entrega o documento nos moldes acima ao seu empregador, solicitando que não houvesse desconto de sua folha. E aí vem o questionamento, né? Além de outros casos estejam presentes, configura-se a existência dos seguintes tipos penais praticados por Antônio Célio. Então, além do Antônio Célio ser barista, né, ele era um elemento aí de alta periculosidade, né? Pessoal, antes que alguém me faça a pergunta de o que é barista, né? Porque uma vez eu botei essa questão na prova e aí várias pessoas me chamaram apenas para perguntar o que era barista. Barista é a pessoa que trabalha com café, né? Nas cafeterias, né? E respondendo aqui a Carolina, a 7 é o item E mesmo, certo? 7 item E. Essa questão ela é muito boa para a gente responder por eliminação, certo?
Porque a gente pode ler item a item e eliminando o que não é. E a gente vai chegar à resposta correta. Então, vamos lá. A questão A, supressão de documento, falsificação de documento particular e uso de documento falso. Supressão de documento, artigo 305, que é destruir documento que não pode dispor. Falsificação de documento particular, né? Falsificar uma receita médica é documento, falsificação de documento particular. E o uso de documento, né? O uso de documento, ele está no artigo 304 e vai do 297 ao 302. Então, 302 seria o uso desse documento falso. Então, a A tem grande chance de ser a correta. Agora, vamos ver as outras, se a gente tira por eliminação. Falsificação de documento particular, falso reconhecimento de firma e furto. Falso reconhecimento de firma, falso reconhecimento de firma só pode ser realizado por aquele oficial de cartório, pessoal. Então, que reconhece como verdadeiro a assinatura que é falsa. Aí a C, falso reconhecimento de firma, de novo, né? Então, não precisa nem a gente ler o resto. Falsidade de atestado médico. Falsidade de atestado médico é o 302, certo? 302 é um crime próprio só o médico. Atestar o médico falsamente. Então, a questão anterior, nem o dentista pode ser, né? Imagine o barista, né? Então, a gente já elimina a D. E a letra E também tem a falsidade de reconhecimento de firma e a falsidade de atestado médico. Então, não pode ser nenhum nem outro. Então, só resta a letra A como resposta correta. Então, questão 8. Né? Então, apesar de ser bem elaborada a questão, né? Colocar bem aspectos, ela não é difícil, porque a gente vai, por eliminação, consegue responder. Questão 9. Em relação aos crimes praticados contra a fé pública, assinale a alternativa correta. O crime de falso atestado médico, previsto no 302, admite a forma dolosa contra a forma culposa. Sempre que houver associação de forma culposa a crimes contra a fé pública, é falso. Não existe nenhum crime contra a fé pública que admite forma culposa. O crime de falso reconhecimento de firma ou letra, por ser crime próprio, não admite coautoria ou participação. Errado, pessoal. Não é porque um crime é próprio que ele não admite concurso de agentes, admite sim. Então, qualquer auxílio acessório à prática do crime é considerado participação, certo? Então, admite, mesmo sendo próprio. Até crime de mão própria admite. A falsidade material consistente na omissão de declaração que deveria constar no documento público ou particular, ou na inserção direta ou indireta de declaração falsa ou diversa que deveria ser nela escrita. Não, isso aí, na verdade, é falsidade ideológica, não é falsidade material. A falsidade material é a alteração no próprio documento, aquela que pode ser perceptível por meio de uma perícia. Os delitos de falso se consumam independentemente do resultado do prejuízo, correto? Certo? Então, são crimes formais, né? Independente de qualquer prejuízo, a configuração aí dos delitos de falso. E, por fim, o atestado particular insere-se no conceito de documento particular para fins de falsificação. Não, o atestado particular, ele vai estar como equiparado a documento público, vai estar no parágrafo 2º do artigo 297. Então, cuidado com essa pegadinha que é recorrente. Porque tem na expressão, né, o testamento como particular, não quer dizer que ele é um documento particular. Ele é equiparado a público. Então, a questão 9 é a letra D de dado. 10. Incorre nas mesmas penas do crime de falsificação de documento público. Aí vem A. Quem usa, guarda, possui ou detém bilhete, passe ou conhecimento
de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por município. Não, né, pessoal? Isso aqui não se insere na questão do 297, não. A letra A seria no 293, né? Então, a gente está procurando o que que corre nas mesmas penas do 297. B. Quem sério faz inserir em documento de informação que seja destinado a fazer prova perante Previdência Social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. Correto. Lembram-se que eu falei que o parágrafo 3º, a partir do parágrafo 3º do 297, haviam desvirtuado o que outrora era apenas falsidade material, e a partir do parágrafo 3º nós teríamos a inserção de falsidade ideológica com até objetivo diverso da proteção da fé pública, aí, com meros com a intenção meramente de preservar a arrecadação da Previdência. Então, esse item B, ele está fundamentado no artigo 297, parágrafo 3º, inciso 1º, certo? Então, anotem aí, o fundamento para que esse item B esteja correto, artigo 297, parágrafo 3º, inciso 1. Aí vem a letra C, que importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece, restitui a circulação, selo falsificado, destinado a controle tributário. Não, aqui também não é documento público, aqui vai ser o artigo 293 também. Que utiliza em proveito próprio a lei no exercício da atividade comercial, produto ou mercadoria sem selo oficial, nos casos em que a legislação determina a obrigatoriedade de sua aplicação, também artigo 293. Então, a questão 10, a letra B de bola. Vamos em frente, né? Só esqueci de passar aqui para vocês. Então, a questão 11 traz o seguinte: acerca dos crimes contra a fé pública, assinale a alternativa correta. Conforme o STJ, a utilização de papel moeda grosseiramente falsificada configura o crime de moeda falsa, previsto no artigo 289. Não, né, pessoal? Configura, de acordo com a súmula 17 do STJ, configura o estelionato. Então, letra A está correta. Embora falsificar moeda seja crime, a conduta consistente em formar cédula representativa de moeda com fragmento de células verdadeiras configura fato formalmente atípico no ordenamento jurídico brasileiro. Afinal, não havendo previsão expressa no Código Penal, o princípio da legalidade obsta analogia em prejuízo do réu. Nada a ver com analogia, isso aqui é previsto no artigo 290. Então, o 290 prevê expressamente a questão da formação de células com fragmentos de outros. Então, errado. A mera cogitação de crime, por tratar-se de ato meramente preparatório e não executório, é fato anterior impunível. Logo, a mera guarda de P3 para falsificação de moeda é formalmente atípico. Errado, né? P3 para falsificação de moeda é uma daquelas hipóteses em que o legislador pune ato preparatório. Então, existe conduta prevista para quem guarda, armazena, certo? Qualquer objeto que tenha como destinação a falsificação de moeda. Então, isso está lá no artigo 291. Letra D, conforme o entendimento pacífico do STF, aplica-se o princípio da insignificância aos crimes contra a fé pública, de modo que a falsificação de nota de R$50, a depender das circunstâncias da vítima e do agente criminoso, configura fato materialmente atípico. Errado, pessoal, porque é exatamente o inverso. O STF tem a posição de que não se aplica o princípio da insignificância nos crimes contra a fé pública. Então, letra D está errado. Pratica o fato formalmente típico aquele que, tendo recebido de boa fé, como verdadeiro, moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação depois de conhecer a falsidade.
Tá correto, né, pessoal? Isso aí é a moeda falsa na figura privilegiada. É o parágrafo 2º do artigo 289. Então, 11, letra E, fundamento legal, 289, parágrafo 2º. 12, no termo de falsidade ideológica, assinale a alternativa correta. A não ocorrência de prejuízo descaracteriza a conduta típica de falsidade ideológica. A gente já viu em comentários de questões anteriores que o momento consumativo não necessita de que ocorra prejuízo. Então, a letra A está errada. B, o candidato que, ao prestar contas à Justiça Eleitoral, declara ter recebido doação que de fato não ocorreu, incide em tese no artigo 299 do Código Penal. Pessoal, cuidado que aqui nós vamos ter a aplicação do princípio da especialidade, porque o Código Eleitoral, ele traz conduta de falsidade ideológica também, certo? Então, pelo princípio da especialidade, essa prestação, essa declaração falsa do âmbito da Justiça Eleitoral, aplica-se o Código Eleitoral e não o Código Penal, que é regra geral. Seu contrato social é equiparado a documento público. Não, né, pessoal? Contrato social, não. Certo? São os livros mercantis, são as ações, né? Mas o contrato social, não. Letra D. Excepcionalmente, a ausência de anotação na carteira de trabalho não configura o crime do 297, parágrafo 4º. Sim, excepcionalmente sim, pessoal, porque para que haja aplicação dessa previsão do parágrafo 4º, né, é imprescindível que a conduta do agente preencha não só a tipicidade formal, né? Então, deve ter demonstrado que houve o dolo. A gente sabe que não há nenhum crime contra a fé pública de forma culposa. Então, se a ausência de anotação na carteira de trabalho foi, por exemplo, por esquecimento, esse esquecimento ou a negligência configura culpa, nós não teríamos como enquadrar essa conduta no artigo 297, parágrafo 4º. Então, é por isso que a letra D está correta. Então, questão 12, letra D. Treze. Murilo, funcionário público, escrevente judiciário de um determinado Tribunal de Justiça brasileiro, no exercício regular de suas atividades junto ao cartório de uma vara criminal, elabora um alvará de soltura falsa em nome de Moisés, réu preso por ordem da Justiça por crime de homicídio, inclusive com falsificação da assinatura do magistrado competente, encaminhando-o ao centro de detenção provisória, onde o réu Moisés encontra-se recolhido. Moisés não é colocado em liberdade, pois havia outro mandado de prisão expedido em seu desfavor em decorrência de outro delito por ele cometido. Nesse caso, Murilo cometeu o crime de falsificação de documento público tentado, uma vez que Moisés não foi colocado em liberdade. Errado, né, pessoal? Basta que haja falsificação, a questão da falsificação do documento crime formal, né? A gente já viu aqui em outros comentários que não precisa haver nem benefício, nem prejuízo de ninguém. O crime se consuma, basta com a consumação. Falsidade ideológica consumada com a pena aumentada da terça parte pelo fato de ser funcionário público. Errado, né, pessoal? Aí nós não temos falsidade ideológica. Ele falsifica, inclusive, a assinatura. Essa falsidade aí é material e não ideológica. Falsificação de documento público tentado, uma vez que Moisés não foi colocado em liberdade, não produzindo o resultado final pretendido pelo agente, também está falso pelo mesmo motivo da questão lá, né? Não há que se falar em tentativa, certo? Aqui é consumado. Letra E, falsificação de documento público consumado e terá sua pena aumentada na sexta parte por ser funcionário público
e ter cometido o crime prevalecendo-se do cargo. Então, seria essa a resposta correta, certo? Falsificação de documento público. Então, 13, a letra E. Questão 14, né? Nível ridículo, né? Em homenagem aí ao dia do Star Wars, né? Que foi ontem, né? O nível dessa questão aí é nível Padawan, né? Então, falsificar cartão de crédito e débito é crime de falsificação de documento particular, parágrafo único do artigo 298. Está expresso na lei. Então, 14, letra B. 15. João, responsável pela emissão de certidões em determinada repartição pública, a fim de ajudar seu amigo José, que concorre a cargo público, emite certidão falsa, atestando que ele desenvolveu determinados projetos profissionais para a administração pública. Sobre a conduta de João, pode-se afirmar que cometeu o crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299. Pessoal, é uma espécie de falsidade ideológica, certo? Mas nós vamos ter um tipo penal específico para isso. Então, nós vamos deixar como falsa aí a falsidade ideológica do 299. B, falsificação de documento particular. Não, o documento, materialmente, ele é verdadeiro, ele é funcionário público, ele emitiu a certidão, o conteúdo é que é falso, certo? Então, nós não podemos configurar como falsificação de documento, muito menos particular, porque o documento é público, né? Certidão materialmente falsa, prevista no artigo 301 do Código Penal. No parágrafo 1º, não, aqui, pessoal, não é material, né? Então, a gente já viu que a falsidade aqui é ideológica, não é materialmente falsa. D, falsificação de documento público previsto no artigo 297 do Código Penal. Falsificação de documento público é crime também de falsidade material. A gente já viu que não é o caso aqui. Ele é um funcionário público competente, apenas coloca informações falsas. E letra E, certidão ideologicamente falsa, previsto no artigo 301 do Código Penal. É exatamente isso. O 301 é uma espécie de certidão de falsidade ideológica, mas bem específica para uma determinada situação. O 301 é certidão ou atestado ideologicamente falso. Atestar ou certificar falsamente em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. No caso, ele quer ajudar o seu amigo José, que concorre para um cargo público. Então, letra E é a resposta correta da questão 15. XVI. Quanto aos crimes contra a fé pública, marque a alternativa correta. Os livros mercantis e o testamento particular não constituem objeto de falsificação de documento público. Errado, pessoal. Isso aí está no parágrafo 2º do artigo 297. Documento público equiparado. O crime de falsificação de selo ou sinal público só pode ser cometido por funcionário público. Errado. Falsificação de selo ou sinal público é o artigo 296, é crime comum. C. Quem omite em documento público ou particular declaração que devia constar ou altera a verdade sobre fatos juridicamente relevantes, comete crime de falsidade material. Errado. Crime de falsidade ideológica. Artigo 299. E D. Constitui causa de aumento de pena cometer crime de falsidade ideológica se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro
civil. Então, a letra D é a letra correta. Isso está no parágrafo único do artigo 299. Então, questão 16, letra D de dado, 299, parágrafo único. Questão 17. Com relação aos crimes contra a fé pública, é correto afirmar: omitir em documento público ou particular a declaração que dele devia constar, com o fim de prejudicar direito, que é a obrigação, ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante, configura crime diverso daquele que insere ou faz inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita naqueles documentos e demais condições. Tá falso, né, pessoal? Isso aí tudo faz parte do mesmo conteúdo do caput do artigo 299. Então, não é crime diverso, é a mesma coisa. Aquele que falsifica no todo ou em parte cartão de crédito ou débito pratica o crime de falsificação de documento público. Errado, né, pessoal? Isso aí é o parágrafo único do 298, a gente acabou de ver isso. A pena prevista para aquele que destrói documento público é a mesma prevista para aquele que destrói documento particular, de que não podia dispor, desde que ambos sejam praticados em benefício próprio ou de outro. Está errado também, pessoal. Esse crime é o crime de supressão de documento. Ele está no artigo 305. Então, se vocês observarem lá, a pena de supressão do documento tem reclusão de 2 a 6 anos e multa se o documento é público e reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é particular. Então, a letra C também está errada. Letra D, aquele que falsifica no todo ou em parte testamento particular pratica o crime de falsificação de documento particular. Também é errado, nós já comentamos em questões anteriores, isso aí está no parágrafo, no artigo 297, né, parágrafo 2º, né, que são os documentos públicos equiparados. E, por fim, a letra E, aquele que apenas cede moedas falsas incorre na mesma pena prevista para aquele que as falsifica, fabricando ou alterando. Sim, correto. O verbo ceder, ele está lá no artigo 289 também, então é a mesma coisa, o mesmo crime. Então, a resposta correta aí é a letra E, fundamento, artigo 289. 18. A propósito da falsidade documental, é correto afirmar: o documento particular não pode ser objeto de crime de falsidade ideológica. Errado. O 299, a redação dele começa assim: omitir em documento público ou particular, certo? Então, tá errado. B, o testamento particular não pode ser objeto de crime de falsificação de documento público. Também errado. Acabamos de comentar isso, o artigo 297, parágrafo 2º. O crime de falsificação de documento particular ocorre apenas com a falsificação integral do documento. Errado, certo? O artigo 298 fala que é falsificar no todo ou em parte. Então, tá errado. D, o cartão de débito ou crédito é para ser documento particular, esse. Aí é moleza demais, né? Parágrafo único do artigo 298. E os livros mercantis não podem ser objeto de crime de falsificação de documento público. Tá errado. Mesmo fundamento aí o artigo 297, parágrafo 2º. Então, a 18 é a letra D que está correta. 19. Com relação ao crime de falsificação de documento público, é incorreto afirmar. Então, vamos buscar o que está falso aqui.
Equipara-se a documento público emanado de entidade paraestatal, o título ao portador transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o documento particular. Está correto, isso aí é o parágrafo 2º do artigo 297, pessoal. Então, a gente está buscando aí o que está errado, né? Então a gente elimina a letra A. B, se o sujeito ativo for funcionário público e comete crime prevalecente do cargo, aumenta-se a pena de 2 a 6 anos e multa. Pessoal, isso é o que está no parágrafo 1º do 297, certo? Então, também está correto. Artigo 297, parágrafo 1º, vai tratar dessa questão aí do funcionário público. Causa de aumento de pena em razão de uma posição especial que ocupa o sujeito ativo. C, a pena é de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Vamos ver aqui a pena do 297, a pena é de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Também está correto. O item C. D, incorre na mesma pena desse crime aquele que insere ou faz inserir na carteira de trabalho e previdência social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita. Também está correto, pessoal. Isso é o parágrafo 3º, inciso 2º do 297, certo? E só nos resta a letra E. Incorre na mesma pena desse crime aquele que insere ou faz inserir na folha de pagamento ou em documento de informação que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que possua a qualidade de segurado obrigatório. O erro aí, pessoal, desse item, né, cuidado que é o tipo da coisa que segue a gente, é a pessoa que não possua a qualidade de segurado, certo? Isso está no artigo 297, parágrafo 3º, inciso 1. Então, está errado a letra E. É pessoa que não possua. Questão 19, letra E. Fundamento legal, artigo 297, parágrafo 3º, inciso 1. Questão 20. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, proveito próprio alheio ou para causar dano a outro. A condutora descrita expressamente prevista no Código Penal é denominada falsa identidade, né? Isso aqui é moleza, é o artigo 307, né? Seria uma das modalidades de falsidade pessoal, certo? Tem mais alguma? Não, né? Encerrou. Alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo? Oi, fale, Carolina. Vamos lá. A diferença que você tem entre falsidade ideológica, falsidade pessoal e falsidade material, né? Dos crimes do artigo 289 até o artigo 298, teoricamente, né, seriam onde estão concentrados os crimes de falsidade material, certo? Com exceção do 297, do parágrafo 3º para frente, certo? O que é falsidade material? Falsidade material é a alteração no próprio documento, ou a falsificação, né, no todo, ou a fabricação de um documento falso, ou a alteração de um documento verdadeiro. Essa falsificação, ela é perceptível
por meio de uma perícia. Então, o perito pega o documento e diz, olha, esse documento é falso, a assinatura está falsificada, ou foi rasurado, ou foi modificado, foi apagada a tinta com algum tipo de solvente e foi escrito outra informação por cima. Isso é falsidade material. Falsidade ideológica, ela é a falsidade acerca do conteúdo do documento. O documento, materialmente, é verdadeiro, certo? Então, não tem como um perito identificar essa falsidade. Por exemplo, você lembra do artigo 242, quando a gente estudou os crimes contra a família, que era aquela adoção à brasileira, registrar como seu filho de outrem? Ali é uma espécie de falsidade ideológica. Por quê? A pessoa vai até o cartório, presta uma informação falsa de que ele é pai ou mãe daquela criança, e aí o oficial, que é o funcionário que tem competência para elaborar o documento, elabora o documento com a informação falsa. O documento, materialmente, ele é verdadeiro. A informação que está lá dentro é que é falsa. E a falsidade pessoal, ela é mais fácil de entender, né? Porque ela vai ali do artigo 307 até o 309, 310, que envolve aquela questão de falsidade de estrangeiro. Então, a falsidade pessoal é alguém se apresentar como outra pessoa, alguém utilizar o documento verdadeiro de outra pessoa como fosse seu, certo? Aí alguém se passando por outra pessoa sempre. Obviamente, desde que isso não configure crime mais grave, porque os crimes de falsidade pessoal do 307 e 308, eles são expressamente subsidiários, né? Então, vamos supor, 2 irmãos gêmeos, um pega a carteira do outro para ir ao cinema, pagar meia. Isso é falsidade pessoal, né? Ele está se apresentando como irmão, se aproveita da semelhança para passar por outro. Ok? Ficou mais claro? Ou compliquei? Atrapalhei mais do que ajudei? Mais alguma dúvida, pessoal? Eu acho que esse questionário, pessoal, eu não posso garantir, né, porque eu tenho muito medo de dar opiniões em caráter absoluto, mas ele alcança, pelo menos, a maioria dos principais problemas que a gente encontra ao estudar os crimes contra a fé pública, certo? Então, dei uma estudada, dei uma revisada nesse questionário, que eu tenho certeza que vocês vão se dar bem na avaliação. Ok? A Ruth está perguntando a resposta da 19. A 19... Fala, meu Deus, perdi aqui. A 19 é a letra E. Eu sei que vai perguntar a 20 também. A 20 é a letra D de dado. Tranquilo? Alguma dúvida? Qualquer coisa, pessoal, é só entrar em contato. Se tiver estudante, tiverem alguma dúvida, perguntem, não se acanhem. Eu praticamente não durmo. Sou uma pessoa noturna. É fácil me encontrar meia-noite, é fácil me encontrar acordado 1h da manhã, certo? Então, fiquem à vontade, certo? Mas também, se nesse dia eu estiver dormindo, não me encontrarem, também não vão me crucificar por conta disso, não, tá bom?